alugar, ou teve que morar 2, 3, algumas inclusive já foram para outra ocupação. Então, quer dizer, ao meu ver, isso não é uma solução habitacional, tá? Eu gostaria até que o secretário indicasse se a prefeitura tem um plano de moradia popular sobre isso, tá? E por fim, em relação às contenções, tem essa questão, né, de que essa contenção significa simplesmente tirar a família daquele lugar. E para onde que elas vão? Essas 64 famílias, a Secretaria de Habitação sabe para onde elas foram? Entendeu? Muitos da gente, inclusive, dessas famílias que estavam nessa ocupação Vitória, tem famílias que foram da ocupação do Vila Paula, que depois foi feito quem fez a regularização lá foi uma empresa particular que regularizou uma parte e deixou alguns de fora, e essas famílias que ficaram de fora foram para outra ocupação. Perfeito. O seu primeiro nome é? Edson. Edson, deixa eu falar com você, muito do que você falou, algumas indignações suas, também são minhas. Você está correto em alguma dúvida, a forma de você raciocinar não está errado. Eu também penso igual. O problema que você tem que entender é o seguinte, pelo menos eu estou tentando entender para encontrar uma solução. O assunto é complexo, sim. Quando você fala, olha bem, eu só estou tentando argumentar para você talvez sair daqui com uma informação diferente do que você entrou. Mas tenha certeza que eu vou sair daqui mais convencido que as minhas indignações têm eco em alguns lugares da cidade, entre os quais em você. Então eu agradeço muito a maneira que você falou. Mas você fala, uma família mora num lugar e depois ela sai de lá porque a contenção tira e paga só 665 onde ela vai alugar. É auxílio moradia, não é auxílio aluguel. Não é para pagar aluguel. Porque quando ela também entrou lá, ela não pediu autorização para a prefeitura para entrar numa área pública, numa área privada. Ela não pediu autorização. Ela entrou por necessidade. Vamos partir dessa premissa mais nobre. Necessidade. Não foi especulação, querer... Bom, partindo dessa premissa, o que eu tenho agido lá é com bastante humanismo. Depois que eu entrei, eu posso te garantir que aconteceu isso. Pelo menos não tenho escutado ruídos de arbitrariedade. Comunica que a pessoa está numa área irregular, mas ela já sabe. Mas faz a obrigação nossa de abrir o diálogo. Mostrar que aquela área, por interesse, inclusive por ordem, por orientação e determinação do Ministério Público, uma área pública, por exemplo, vai daqui 5, 6 anos... vai passar infraestrutura lá, como está tendo várias, a cidade está em um campo de obra aí na periferia. E daí precisamos tirar o indivíduo de lá. E se ele ficar mais 1 ano, 6 meses lá, vamos ser tolerados, mas não faça investimento. Não construa mais, não faz mais um puxadinho construindo um quarto, mesmo que a sua família vai crescer, e daqui a pouco o seu prejuízo pode ser maior. Então, o que você tem que entender é o ângulo que você está olhando. Como ser humano, você está correto. Mas a gente tem que pensar o seguinte, nas outras famílias ao redor, não ao redor do núcleo, as outras famílias que compõem aquela região, o crescimento desordenado que está tendo. Quando você fala para mim, a Secretaria de Habitação, muito provavelmente a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, para aprovação do empreendimento, é feito todo um estudo de impacto de vizinhança, viário, é todo feito, é sempre feito isso. Agora, você fala para mim assim, e a habitação, qual é o plano que tem? Eu não vejo política habitacional local. Você mora em Campinas? Você é campineiro? Sim. Então, como eu. Não nasci em Campinas, mas moro aqui desde 2006. 2006, há pouco tempo. Eu sou de 64, então eu vi a Coab construir bairros populares, vários em Campinas. Aquela política habitacional da década de 70 não existe mais.
em cidades como Campinas ou semelhantes. E olha lá se deve existir em cidades pequenas. A demanda é menor, a possibilidade de construir é maior. Hoje, adota-se a política habitacional que é oferecida pelo governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, e a política habitacional do governo do Estado. E aí você não fala nem a agremiação partidária, que uma é de extrema direita, outra é de extrema direita, esquerda, ou seja, as duas agora tem custo. Eu não participei, eu estou ficando nas costas, desculpa. Eu não participei hoje, Marcelo, de uma reunião presencial, mas eu estou há 17 anos em uma relação com um moço, com um senhor chamado Cido, que é uma grande liderança dessa demanda de popular e da região de Souzas. Cirilo, nós precisamos mudar o distrito. Eu falei, vamos mudar. Quem que vai construir uma casa popular no distrito de Souzas? É importante para os moradores do distrito que tenham casas populares, empreendimentos populares lá, porque a mão de obra está ali, fica mais fácil, tem que atravessar a cidade, lá da outra cidade. Mas o metro quadrado do distrito de Souzas é mais caro. Que empreendedor, penso eu, né? Ainda não vi essa pessoa chegar. Que empreendedor vai pegar a área dele por metro quadrado, se o custo habitacional, você falou 200 e pouco, mas é algo em torno de 150, 160 mil os programas habitacionais, governo federal e estadual. Né? Se for 200 e pouco, vou respeitar. Mas quanto fica o metro quadrado de uma casa popular no distrito de Souzas? Nós estamos falando de 300, 400 mil daí. Se torna inviável para quem vai comprar e talvez até para o empreendedor não tenha interesse naquele tipo de edificação. Olha, é realmente as pessoas brincaram comigo, viu? Falaram assim, Cirilo, você está quieto aí como vereador, 17 anos, você está pegando um abacaxi. Eu não vim policiando. É um desafio que está sendo para mim. Porque eu tenho que ouvir, Marcelo, eu tenho que ouvir um cidadão de baixa renda que quer uma casa. Tem direito, a Constituição fala. Ao mesmo tempo, eu tenho que... É aí que eu falo que não envolve só 15 mil famílias que precisam. Nós envolvemos toda uma sociedade. Eu tenho que tomar cuidado com toda aquela cidade, entre aspas, organizada, que compraram o lote, que construíram sua casa, que valorizaram, melhorando o empreendimento. Eu tenho que pensar nessas casas porque uma ocupação irregular, ela deprecia. Eu vou falar algo sobre o ponto de vista que às vezes é criticado por vocês. Mas eu já falei isso muitas vezes, eu não vou mudar por ser secretário, por voltar um dia a ser vereador. Eu, Cirilo, eu sou contra ocupações, eu sou contra invasões. Ponto final. Porém, na medida que elas já estão instaladas, consolidadas, eu sou fervorosamente a favor da regularização. Precisa disso. Hoje nós estamos fazendo a regularização de lotes, entregando matrícula de lotes. Está certo, Ana? Quando eu falo em regularização fundiária, nós entregamos a regularização do lote. E o que está em cima do lote? Eu estou provocando a prefeitura com uma chamada lei de edilícia, permitindo, Marcelo, o secretário Marcelo Colutini, aquele cidadão que depois de 30, 40 anos, talvez nem o pai dele viu, ele como herdeiro, pegou a matrícula. Matrícula do que ele pega? Matrícula do lote. E a casa que está em cima? Se um dia ele quiser financiar, ele não consegue financiar porque em cima tem uma construção. Ah, é fácil, vamos criar um setor dentro da prefeitura para fazer com que aquelas casas fiquem regularizadas. Qual arquiteto no mundo assinaria uma RT em cima da construção que está lá? Não teve projeto estrutural, não teve... Quem que assina? Vocês que são do meio... Ninguém. Não assinam. Nem quando tem o estrutura. Olha, daí nós não estávamos conversando sobre isso ontem. Falei, Ana, nós precisamos tentar... Ela é arquiteta. Falei, Ana, nós temos que encontrar uma fórmula, ou então um direcionamento para trazer para o executivo, para falar o seguinte, essas famílias, nós precisamos regularizar agora a construção delas, para que elas possam um dia, querendo, vender. Tomara que valha muito.
Mas quem vai comprar são pessoas do mesmo padrão de vida dela, para morar lá. Só que às vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar. Vai vender o pão. Eu queria fazer, comprava pão há 50 anos. Vai cair na caderneta. Tem que ter, a pessoa tem que ter uma garantia. O contrato particular da garantia? Dá. Mas é aquela garantia, né? O cara compra, vai lá não sei para onde e você vai executar. O cara de baixa renda tem condições? Não. Então seria através de um financiamento. Esses imóveis não dão financiamento. Então eu estou tentando ir além, você nem me perguntou isso, mas eu estou tentando ir além, tentando encontrar junto com os arquitetos, profissionais da Secretaria de Educação, uma fórmula da gente tentar facilitar a legislação, porque se você conversar com o empreendedor, Campinas, olha, está burocrático, esses programas, como é que é o programa agora? A Prova Fácil? O programa Prova Fácil está com quase um ano de atraso. Por quê? Porque afunilou o negócio, o funil ficou tanto que agora ficou lento. E para não preterir o João para beneficiar a Maria, criou-se um programa bom. Só que é tanta demanda que o programa está quase obsoleto. Adianta colocar isso no urbanismo? Não adianta. O que nós temos que fazer? Flexibilizar a lei. Aquele indivíduo que agora tem uma regularização fundiária no terreno dele, ele teria direito, por força de lei, a ele procurar, ele é individual, agora ele passou a ser dono, ele procurar um arquiteto, paga lá o valor do arquiteto, o arquiteto assina uma RT, e a prefeitura dá como aceite, porque exige um profissional respectivo da área urbanística assinando a responsabilidade técnica da construção, para ele conseguir registrar no cartório também a construção, porque nós damos o título, nós damos o terreno registrado em cartório. Pronto. Ele, só aí sim ele pode vender, ou por 30, ou por 40, ou por 100 mil, para uma pessoa. Desculpa, viu? Mas olha, eu agradeço muito. Mas o que eu vou dizer a você é que aquelas suas integrações iniciais caminham junto com aquilo que estimula aí todo dia para a Secretaria de Educação, tentar ser útil. Pode ser que lá na frente, eu mesmo avaliando, não consegui ser útil. Eu tenho tentado procurar essa vocação minha, acho que eu sei benéfico, viu, a quem não seja, eu sou campineiro, eu sou nascido aqui. Eu queria uma cidade oferecendo coisas melhores. Às vezes é alheio à vontade do prefeito da época, dos políticos da época, do secretário, é o efeito do crescimento desorganizado da sociedade, com discrepância que fez com que proliferasse isso. Eu estou sendo longo, mas me coloco à disposição sua também na secretaria para a gente conversar. Alguns questionamentos seus eu nem tenho resposta, porque ainda nós estamos fazendo isso. Eu estou criando uma comissão no mês de setembro para a gente tentar identificar o seguinte: números básicos. De fato, quantas habitações está precisando no município de Campinas? Números para a gente começar a trabalhar com expectativa e planejamento, como que vocês disseram na reunião. Nós não temos planejamento de conta, não sabemos o número. Espero que tenha. Secretário, muito obrigada. Comissão eu queria iniciar os mapas. A gente tem um mapa de referenciamento da lei do solo, a gente tem o DNUB, a gente apontou em nome da cidade. Eu acho que a gente não tem um mapa da cidade popular, porque a gente não tem os dados da cidade popular. Isso é regularização, isso é circunstância. A cidade popular tem um plano. Primeira parte, 90% dos problemas resolvidos, como o senhor falou, que finalmente o plano municipal de habitação parece que vai renascer até 2028. Isso é super importante. O primeiro plano foi de uma campa de volume, que é aqui da região, enfim, tem um monte de técnicos do Brasil inteiro que podem ajudar na cultura. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, essa consideração, você já falou. A habitação é um direito constitucional, artigo 6º. Portanto, então eu tenho uma certa reserva, entendo a preocupação com relação às nossas ocupações, porque é um direito. Então, a relação desigualdade social imensa, e
como é que a gente lida com o direito constitucional, que não é um direito de propriedade. A Constituição tem essa ambivalência. A gente tem proteção completa da propriedade e proteção do direito à habitação. Mas uma coisa não combina com a outra, porque as pessoas não têm aporte de renda, que não é problema do Estado, é problema da educação de classe, do salário, não consegue ter uma casa com própria renda. Isso é um fato, né? Mas é um direito, então como lidar? Então eu reduzo um pouquinho essa noção de propriedade como grande solução, porque na verdade a desigualdade imensa no Brasil não é uma pergunta da educação. Mas eu suposto, eu tenho algumas dúvidas que são, primeiro, o Estatuto da Cidade tem uma série de instrumentos, por exemplo, edifícios vagos, tem uma série de instrumentos. Então o senhor falou de novos empreendimentos, O que vagos? edifícios vagos. Então a gente tem vacância imensa de edifícios em São Paulo, é absurdo, todas as cidades brasileiras, então eu não sei como que estariam lidando com essa possibilidade de edifícios ociosos, que é uma alternativa dos nenhum no Estatuto da Cidade. A segunda dúvida que eu tenho é com relação a uma pergunta da Secretaria de Estado Social, que a população de rua que nem cadastrada está, e são habitantes que moram na rua, não é nem a ocupação, e a gente tem dados alarmantes, né? A população de rua é cidadania de documento desse que não tem. E aí vai acabar na Secretaria do Senhor. Ainda tem maior o déficit, né? Agora o IBGE mede calculou, mas o censo de Campinas apresentou dados do crescimento, o censo de migração agora, igualmente, desde 2009, né? Então ainda tem mais gente que o senhor teria que atender. A transparência dos dados são maravilhosos, esses mapas, mas eu acho assim, quando o plano de habitação nascer, a transparência da cidade popular me parece que ela vai ser referenciada porque a gente tem suporte técnico, né? Nós teremos um plano, mas não teremos programas ainda, porque eu acho que eu pergunto do nosso colega. O plano é uma coisa, o programa é ação. Então, o senhor terá um desafio ainda maior, porque se eu conseguir fazer o plano, ter os dados, o senhor terá que fazer programas para implementar as soluções que o senhor acredita, não só de qualquer curso, mas o provimento, né? E aí eu tenho uma colaboração na Secretaria de Educação e Educação do Estado, tem o programa Bairro Paulista que tem aporte para o RUBS, né, que é uma coisa que eu creio que esteja articulado a vocês, eles têm uma ferramenta, eu acho que tem aporte financeiro técnico, não sei se vocês trabalham com essa situação, mas quando o senhor falou contrato um arquiteto, a gente tem a lei de ATIS, a assistência técnica. Eu falei do quê? A pessoa que já tem o terreno como propriedade sua, ela contrata um arquiteto para regularizar o imóvel, alguém tem que assinar. Para não pensar nos cofres públicos, mas é que eu sou arquiteto, então eu perguntaria ao senhor o seguinte: a gente tem a lei de ATIS, assistência técnica, e é uma lei antiga já, para que ela... É prevista, inclusive, no plano diretor. Exato. Para que ela realmente possa ser efetiva, eu não tenho que assinar eu tenho um decreto de regulamentação de Campinas, que quem cadastra os arquitetos está com a currícula. Então, a lei de ATIS me parece uma oportunidade para as pessoas de estados populares poderem ter acesso ao serviço de urbanismo de uma forma que não vai contratar como uma pessoa de classe média, né? As poucas pessoas de classe média. Eu trabalhei no Paulo de 6 anos, como conselheira, a porcentagem de gente que contrata arquiteto é ínfima, que é caro. Nós falamos ontem sobre isso. Então, gente. Olha. Então, por acaso somos arquitetos. Então, eu tenho 3 perguntas para o senhor. Se a lei de ATIS batendo decreto de regulamentação de Campinas, que infelizmente não sei, a questão dos edifícios vagos, que é uma vacância que pode ajudar o seu plano, a relação com a população sustentadora, e a terceira é, entre o plano e o programa, qual o horizonte que o senhor vislumbra? Ou seja, daqui a 10 anos a gente resolve tudo isso que a gente conversar agora. Bom, o seu primeiro nome é? Vera. Vera, obrigado pela oportunidade. Você permite, porque na medida que você vai falando, eu estou tentando raciocinar, refletir. Quanto a esse programa dos arquitetos, você vai falar daqui a pouquinho? Eu acho melhor do que ela, que é a própria arquiteta. E ontem nós discutimos isso. Ontem, terça-feira. Hoje é quarta. Eu digo para te falar 2 coisas. Eu, o Marcelo, a Carol e o secretário de Finanças estivemos reunidos a semana passada
mais uma reunião para tratar do retrofit, que vem a ser o seguinte, realmente essa requalificação do centro. E muitas ideias vieram. Hoje qual é a realidade do centro de Campinas hoje? Abandonado. Muitos imóveis fechados, investimento de décadas de algumas famílias e o portão está fechado. Não gera emprego, não gera impostos e não gera emprego, não gera imposto. O proprietário tem o ônus do IPTU e a proliferação de marginalidade. Então, tem um monte de ideias. Houve, inclusive, um grupo de pessoas que estavam, inclusive, sugerindo uma carta de intenção para a prefeitura, envolvendo todas as secretarias. Até a própria Carol, você lembra? Ela falou assim, olha, eu vou pedir para não mandar essa carta de intenção. Porque não é, mandou, vamos executar. Tem todo um hiato no meio disso. Vera, eu falo como legislador, ainda não perdi essa característica. Se não flexibilizar a lei no quadrado, no quadrante central, para permitir que onde é um apartamento seja um comércio, um escritório, um consultório, ou vice-versa, vai facilitando. Não é apenas com isenções, é facilitar a legislação urbanística do centro de Campinas. Você pode falar do retrofit que você quiser, que nunca vai dar certo. Essa é a opinião minha. Eu não discuti com meus colegas. É que eu sei o seguinte, tudo está vinculado e restrito ao quê? Cumprir a lei. Ah, não pode. Eu acho que tem que pensar o seguinte, é esse quadrado de Campinas, que é o perímetro, é o quadrante que nós estamos falando de retrofit, aonde é apartamento, imóvel residencial, pode ser transformado em comercial, onde é comercial pode, residencial pode. E pode daqui a alguns anos mudar a vocação. Se ele está com residência, comércio, voltar para a residência no dia. É flexibilizar ao máximo para estimular que as pessoas ocupem. Mas é um conjunto de ações. A PUC Central, onde tinha faculdades, tinha algo em torno de 4 mil alunos no Pátio dos Leões. Isso na década de 80, quando eu estudei. Quando vinculou a possibilidade de sair de lá, eu era presidente do diretor da academia. Fui na reitoria e brigando e falando. A política estudantil da reitoria era dar melhores condições. O prédio era arcaico, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então, para dar uma melhor estrutura aos alunos, levaram lá para o campus 1 da PUC. Mas nisso nós tiramos 4 mil alunos de estimulação do centro, que frequentavam restaurantes, que usavam alugavam apartamentos, famílias de fora. Olha, é uma bola de neve que na hora que você mexe, e eu tive a parceria dessa demanda de 20 anos atrás, do secretário, do promotor de justiça, doutor José Roberto Carvalho Alejante. Nós fomos juntos brigar por isso. Então, quando você fala, o Fórum de Campinas estava totalmente obsoleto, precisava mudar para a cidade judiciária, mais varas, mais juízes, mais processos. O Fórum ficou inutilizado por quantos? 15 anos? Agora é que ainda teve esse prefeito otário que trouxe esse projeto de, como é que chama? Fórum da Cidade. Palácio das Cidades. Palácio das Cidades, que vai desabrigar várias secretarias para lá, para ocupar, para ter gente. Quando o Poupatempo saiu da Francisco de Sério, sabe o que eu fiz? Terno, paletó e gravata, eu fui lá para Taboão da Serra, na Prodesp. O governador é o Rodrigo Garcia, que era do meu partido, independente de partido. Eu tive a oportunidade de falar, eu falei, governador, vocês estão tirando o Poupatempo do centro de Campinas. Aquilo lá, as pessoas, eu vou falar por mim, eu estou me adaptando ao smartphone com mais facilidade, o tempo está passando, a gente vai. Mas eu era de ir no Poupatempo, encostar o umbigo no balcão e falar, eu queria renovar minha carta, eu queria tirar esse documento. Era tudo físico. Falei, a maioria da população de média idade para alta não tem a praticidade do smartphone. E sem contar que o centro do Poupatempo de Campinas atendia toda uma região de cidades
bandeiras aqui que vinham no pouco tempo. O cara vinha lá, saía, comia no mercado, comia não sei aonde, tomava um refrigerante, gera dinheiro. Marcelo, você me conhece há muito tempo, vocês também. Eu tive a oportunidade, falei, governador, se vocês tirar o pouco tempo do centro e não fizer nada, sabe o que vocês vão fazer? Na próxima eleição, Campinas não tem mata-burro, mas eu falo como campineiro. Muda, não vem para Campinas. Porque vocês estão indo na contramão. Campinas tinha sido a primeira cidade do interior do estado que implantou o Poupatempo há 25 anos atrás. E eu falei, vocês estão desativando. Daí sabe por quê, doutor Marcelo? Eu fui atrás. Os shoppings, aquele shopping do Campinas. Não é o Campinas, que já tem. Aquele outro shopping do... Bandeiras? Acho que é Bandeiras, hein? A pessoa, como está gravando, eu vou falar acho. Eu acho que é o Bandeiras. O shopping Bandeiras era um atrativo, o Poupatempo. Ah, nós vamos levar lá para o shopping, nós vamos levar para um pouquinho. Ah, o shopping Campinas. Não, o Campinas já tinha. O Campinas já tinha. Eles queriam voltar a uma unidade do Poupatempo nos Bandeiras. Eu falei, mas meu, pera um pouquinho, você vai atender a comunidade local lá, tudo bem, parabéns. Mas e o resto da cidade? Eu estou falando de centro de Campinas. Porque aqui é coração, né? Daí eu consegui com o prefeito Jonas desativar uma parte ali debaixo do térreo do passo aqui embaixo, e nós implantamos lá, viu Marcelo? Eu me orgulho de dizer isso aí. Plantamos o Poupatempo ali. Só que aquele Poupatempo é totalmente digitalizado. É um Poupatempo com atendimentos restritos ao... Você tem que saber mesmo, você tem que ir lá no shopping Campinas para atender. Então, para dizer para você, Vera, é o seguinte: quando você fala de plano e de objetivo, eu acho que tem que caminhar junto. E ali para os próximos 10 anos, nós vamos ter que ter gestores públicos mesmo, pensando, não é no indivíduo de baixa renda, pensar numa cidade como um todo, não adianta segregar. Quando eu falo que precisa construir casa popular para quem precisa, Em Souza. aonde o mercado direcionar. É o mercado que diz, não somos nós. Você concorda? Lógico. Nós não podemos interferir no mercado. É necessidade. Mas secretário, me permite... E agora eu posso permitir, só falar uma coisa que eu acho que vai caminhar junto com aquilo que você pensou lá atrás, eu também. Já está mais do que maduro o dia de eu falar com o prefeito, porque você falou que não sejam os 200 e tantos que você falou e que não sejam os 150 que eu falei. O problema é que o cidadão de baixa renda ele não tem condições de comprar. Se a gente falar de 0 a 3 salários mínimos, nós estamos falando de tornar inviável para o indivíduo pobre comprar uma casa. É isso que nós estamos falando. Mas e comprar o terreno? E comprar o terreno para ele construir o embrião dele da maneira que ele quiser. Nós começamos a pensar numa facilidade. Ao invés da... Viu, Marcelo? Nós temos uma lei que permite isso, que até hoje não foi implantada. Fazer loteamento de terreno. Terreno popular. 90 metros, 80, aí são eles, profissionais da área do compasso, da caneta, dos quadros, que tem que fazer lotes pequenos, acessíveis, tudo em convênio com a Caixa Econômica Federal. O cara tem condições de pagar com mensalidades baixíssimas. Porque daí ele comprando o terreno, daí ele constrói de acordo com a necessidade com o bolso dele. O bolso dele é pequeno? Talvez ele construa 2 cômodos. Agora, onde você fala, qualquer empreendimento que você fala mesmo de faixa de 0 a 3, nós estamos falando de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, olha bem, a imigração sua, eu acho que caminha ajuda a se pensar no futuro não muito distante, a implantação de empreendimentos de lotes populares, daí se permite que o indivíduo no estado de miserabilidade, miserável, sem demérito nenhum a esse nome, ele tem dificuldade financeira de prover despesa. Ele precisa ter condições de ter alguma coisa que ele possa pagar. Um lote mais barato que um imóvel residencial. Então, isso aí eu E a mão de obra, às vezes, é Secretário. eles mesmos, né? Isso eu estou pensando. Agora, só para terminar para a Vera, viu, Vera? Ela vai falar para você do
do artista que você tinha comentado, mas dizer para você o seguinte: costuma-se dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Todo mundo está bem intencionado, mas ninguém me... Eu estou me movimentando muscularmente para contribuir para fazer alguma coisa. Se daqui 10 anos ainda não for a nossa Campinas ideal, eu não sei. Mas eu acho que a gente tem que melhorar dos números que nós temos hoje. Nós temos que ter um mapa para saber onde estão esses números. Nós temos hoje um controle que nós sabemos quantos números foram, quantas pessoas que estavam em ocupações hoje já tem um título, já tem uma ocupação. Ele é possuidor de uma escritura registrada cartórica. Eu estou falando algo em torno de 20 mil pessoas. É um número conceituado. Agora, e quanto aquela pessoa, aqueles casqueiros, pessoas que estão na rua, uma hora conversa com a assistente social, com a Vandercleia. Eu tenho muitos amigos que têm propriedades, comércio aqui no centro. E quando o vereador, eu fui falar com ela lá. Olha, eu não estou aqui para fazer defesa à Vandercleia, eu estou falando de legislações. A lei federal proíbe que você pegue um indivíduo ali, um casqueiro deitado lá, você tem que perguntar para ele: eu posso te levar para fazer um tratamento psicológico No vício. Hã? No vício. Pelo teu vício? Ele fala: não quero ir, não vai. Você leva ele em estabelecimentos para o indivíduo, não é só bom prato, não. Você leva num estabelecimento social para ele tirar o RG, talvez ter um primeiro emprego, ou fazer uma ficha. Ele vai lá de manhã, toma um banho de lá, sai na hora do almoço, sai de lá e volta para a rua para pedir dinheiro. Porque ele não quer trabalhar. Isso é ser humano. Então nós estamos num século hoje que o poder público segura pelas mãos o gestor, você não pode tirar. Não pode ter internação compulsória. A pessoa é dependente química. É só se ele quiser, ele vai, senão ele não vai. Então, olha, são coisas conflitantes. E o resultado qual é? Você que paga imposto, você que dá um duro danado, trabalha, tudo, você vê aquele comportamento na rua que não pode causar medo, mas você fica de mãos atadas, porque a própria lei federal impede de você fazer o processo de guarda. Mas fala sobre A gente tem uma lei municipal, ela é de 2010, inclusive ela foi redigida quando Ana, fala um pouquinho mais alto, Ana. É uma lei de 2010, Por favor. inclusive ela foi redigida pelo nosso prefeito, ele era vereador, e ela já permite artes em Campinas. Sim, o decreto já está. Ela é uma lei. Ela é uma lei, ó. Era isso que eu Claro. queria saber. Ela já tem, ela já existe. Não é amigo do Rio? Não, essa é a lei de artes. Ah, tá. E o que acontece? A gente está num período de revisão do PPA, do Plano Plurianual. E o ATISMA não é um programa da nossa secretaria. Sim. E ela vai passar a ser a partir desse, que a gente está colocando essa ação. E, inclusive,